Então, para nos dar um pouco de luz sobre este tema, que inclusive a própria Bíblia traz também de forma muito explícita, né? Ou és quente ou és frio, o morno será vomitado, está lá no livro do Apocalipse, né? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, né? Também é uma passagem muito rica do Novo Testamento, que nos incentiva a superação dessa frieza espiritual, dessa falta de entusiasmo. Para a gente refletir à luz da nossa amiga Santa Faustina, quero trazer aqui ensinamentos que estão lá no 6º caderno, quase no finalzinho do seu diário espiritual, onde o próprio Jesus, né, a gente já vê, já sabe que nossa santa tinha essa intimidade particular, essas revelações privadas. O próprio Jesus, ele tinha momentos de instrução, e aqui ele propôs a Santa Faustina um retiro, e ele disse que daria toda a matéria para a meditação dela durante aquele retiro. E aqui eu vou agora, de uma forma um pouco condensada, porque querendo ou não é extensa, são 25 conselhos, né? Eu vou partilhar a partir desse número 1760 do diário. Então depois você pode conferir no diário, né? O número 1760. Conferência sobre a luta espiritual, o combate espiritual, a vida interior. E ele começa assim: minha filha, quero instruir-te sobre a luta espiritual. Nunca confies em ti mesma, mas entrega-te inteiramente à minha vontade. No abandono, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor. Ele te responderá sempre em meu nome. Daqui, desses ensinamentos, a gente já tira a importância que se dá ao acompanhamento espiritual. É o grande primeiro passo na vida interior. Essa necessidade de termos um diretor espiritual, um confessor, alguém que a gente consiga abrir o nosso coração, que a gente confie também nessa pessoa, né? Para partilhar sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa caminhada. E a importância de sermos obedientes a esse caminho que ele vai propor. Porque, de certa forma, em se tratando de sacerdotes, né, que atuam na pessoa de Cristo, esses homens serão portadores da voz de Cristo, na instrução das almas, na absolvição dos pecados. Então é muito importante, né, já esse conselho está entre os primeiros da luta espiritual, a importância de termos, cada um de nós, um diretor espiritual, alguém que nos acompanhe nessa caminhada, né? Porque a própria Santa Faustina, ela rezou muito antes de ter esse seu diretor específico, né? Que foi o Padre Miguel Sopocchio, que inclusive é um beato já, está a caminho dos altares, né? E ela, no início, né, da caminhada dela, ela rezou, pediu ao próprio Jesus, né, que lhe desse um diretor espiritual à altura da necessidade dela. E ali ela foi vendo, inclusive em visões antes de conhecer o Padre Miguel, ela ouvia, né, para dizer assim, o quanto que é muito caro para Jesus esse caminho espiritual de direção. E entre tantas coisas que a própria Faustina poderia perguntar diretamente ao Cristo, que ela tinha nessa sua visão, nessa sua revelação particular, alguns momentos o próprio Cristo dizia assim, quando ela perguntava algo, né? Eu vou te responder pela boca do teu confessor, pela boca do teu diretor espiritual. Olha que interessante, Jesus se utiliza dessas mediações, né? E nós, se quisermos nos salvar, né, ter uma caminhada realmente de obediência, a gente precisa ter um bom diretor espiritual. Então, que quem não tiver ainda, que reze, que busque, peça a Deus essa graça de ter um bom diretor espiritual, né? Então, é o primeiro grande passo. A própria Faustina também testemunha várias vezes. A alma que seguia sozinho, ela se perde. Ela facilmente incorrerá no erro e na desobediência. E aí continuam os conselhos assim. Não principies disputa com nenhuma tentação. Encerra-te logo no meu coração e na primeira oportunidade abre-te diante do confessor. Também são conselhos valiosos na nossa vida interior. Até a própria igreja confirma. Não podemos dialogar com as tentações, negociar com as tentações. O melhor que fazemos é fugir das tentações. São Felipe Neri, um santo fundador dos oratórios, que inspirou muitos outros santos, o próprio Dom Bosco se sentiu inspirado por esse santo, santo da alegria. Ele dizia assim, na guerra contra as tentações,
vence aquele que foge. Então, olha que interessante. Nós precisamos fugir mesmo, não negociar, não achar que temos força para vencer aquilo sozinhos, né? Mas pedir a graça e a luz de Deus nesses combates, né? Outro ponto, coloca o amor próprio em último lugar, para que não macules as tuas ações. É um conselho muito importante, a humildade, né, que tem aí por detrás. Porque por mais que a gente faça obras grandes, bonitas, louváveis humanamente, se nós não temos o selo da reta intenção, Santa Faustina fala também em outros momentos disso, aquela obra não tem valor diante de Deus. Ela não tem méritos diante de Deus. Então fala da importância de nós termos a reta intenção, um amor puro por Deus, fazermos as coisas, os trabalhos, oferecermos os sacrifícios em união com esse próprio Cristo, amando a Deus, colocando tudo por Ele, para que seja feita assim a vontade dEle em cada passo e tudo seja para a sua maior honra e glória. Então esse é o segredo para que as nossas obras tenham valor diante de Deus. Outros conselhos: com grande paciência, suporta-te a ti mesma. Não descuides das mortificações interiores. Justifica sempre em ti o ponto de vista das superioras e do confessor. Então também são aspectos que tangem, que tocam a vida, né, comunitária, de certa forma. Claro que Santa Faustina traz no contexto religioso, mas a gente pode trazer para a nossa vida, né? Por exemplo, como pai de família, como mãe de família, como é que a gente pode mortificar a nossa vida, o nosso coração, oferecer pequenos sacrifícios, né, unindo-os ao sacrifício de Cristo, ao amor de Cristo. Tudo isso também são pontos de santificação, de crescimento na caminhada espiritual, né? Interessante esse ponto que eu estou voltando um pouco. Com grande paciência, suporta-te a ti mesma. Às vezes a gente precisa dessa paciência conosco, né, com o nosso próprio caminho. Essa misericórdia conosco também é necessária. Esse amor próprio no sentido saudável, né, de nos respeitarmos, de não nos violentarmos, no sentido até da fé. Muitas vezes a gente comete abusos até contra a nossa própria integridade em nome dessa fé. Então precisa ter esse espírito crítico, esse discernimento, para também cuidar da nossa própria forma de buscar a Deus, né? De ter paciência, de ter misericórdia conosco também. Olha só, deixa que todos procedam como lhes aprouver. Tu, porém, procede como estou exigindo de ti. É um conselho muito importante, né? Que tem muito a ver com a vida comunitária, de às vezes a gente se comparar a outras pessoas, comparar o nosso caminho com o caminho de outras pessoas. Aí pode entrar muitas desordens, como a inveja, como ciúmes, né? A murmuração, que também é um conselho que em seguida a gente vai comentar. Então é a importância da gente olhar para o próprio caminho, não ficar se comparando a ninguém. Cada um é único na sua caminhada de fé. Nos primeiros dias da novena a gente refletiu, cada pessoa é uma missão, né? Tá lá no Cristo Vive, no Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, né? Cada santo, cada pessoa é uma missão. Então a gente não precisa se comparar a ninguém. Nós temos a nossa própria caminhada. Deus nos ama também de uma forma única, particular, né? Então a gente não precisa se comparar, não precisa estar até exigindo de outros aquilo que Deus exige de nós, né? Tem um relato, eu não sei bem a fonte, mas que o Papa da época do São Francisco de Assis, né? Quando estava todo aquele dilema com a fundação de São Francisco de Assis, ele se encontrou com o Papa, né? Sobre a sua própria congregação dos frades, enfim. E aí uma das frases que o Papa disse para ele foi: não exijas dos outros o que Deus exige só de ti. Então é uma frase que a gente pode também levar para a nossa vida. Outro conselho: foge dos que murmuram como se foge da peste. O Dom Bosco, nosso santo, também aproveita de certa forma desse mesmo conselho, né? Então a murmuração é como se diz, é uma oração do inimigo. Ela nos afasta de Deus, ela envenena
o projeto de Deus para nós. Então a gente precisa evitar a murmuração, fugir da murmuração, que de certa forma ela testemunha contra a obediência, vai contra o amor de Deus na sua santa vontade. Observa a regra o mais fielmente possível. Tendo experimentado de sabores, pensa o que poderias fazer de bom para a pessoa que te fez sofrer. Evita a dissipação. Cala-te quando te repreendem. Então, são conselhos, de certa forma, no contexto da vida religiosa, mas que a gente também pode trazer para a nossa vida, né? Como é que a gente tem reagido às situações, né? Às vezes até às agressões de outras pessoas. A gente responde na mesma altura, a gente vai com a mesma violência. Então, se a gente quer ter um coração misericordioso, nosso comportamento precisa ser outro, né? Cala-te quando te repreendem. Não peças a opinião de todos, mas do teu diretor. Diante dele, ser sincera e simples como uma criança. Tem a ver com o conselho de buscar uma boa direção espiritual. Não desanimes com a ingratidão. Não investigues curiosamente os caminhos pelos quais eu te conduzo. Quando o tédio e o desânimo baterem à porta do teu coração, foge de ti mesma e esconde-te no meu coração. Não tenhas medo da luta. A própria coragem muitas vezes afasta as tentações que não ousam então nos acometer. Então são conselhos de muito encorajamento. E Faustina seguiu muito bem. Eu recordei em muitas passagens, Faustina enfrentou mesmo sinais, assim, manifestações do inimigo da fé, do diabo, assim como outros santos também que tiveram experiências assim fortes, como Santa Gema Galgani, o próprio Padre Pio. E eu lembro que em algumas passagens ela relata, enquanto ela estava escrevendo, né, no diário, o inimigo arremessava objetos contra a cela dela, contra ela. E em algumas passagens ele fazia barulhos, ele ria ao redor dela, ele até chegava a comentar, né? Não fale sobre a misericórdia, fale apenas que Deus é justiça, não reze pelos pecadores, porque eles já estão condenados. E assim, com muita incidência, muitas manifestações diabólicas tentando dissuadir a própria Faustina da sua obra, da sua missão. Inclusive, no início, ela começou a escrever os relatos e um anjo, o demônio disfarçado de um anjo, pediu que ela queimasse os primeiros relatos e ela queimou, né? Então, ela, de certa forma, foi muito tentada, mas ela não desanimou, ela lutou até o fim com as armas que ela tinha, que são as armas do próprio Senhor Jesus, né? Luta sempre com a profunda convicção de que eu estou contigo. Não te guies pelo sentimento, porque ele nem sempre está em teu poder, mas todo mérito está contido na vontade. Olha só como é bonito a gente separar, como é necessário, né? Separarmos essa questão dos sentimentos. Eu não estou sentindo Deus. Isso às vezes pode incorrer em enganos na nossa caminhada espiritual. A gente não pode se basear nos sentimentos. E muitas vezes a gente vê hoje experiências de fé pautadas nisso, no intimismo, no sentimentalismo. Então, olha só, a própria Faustina, ela viveu e aconselha isso, né? Ela até fala da união mais íntima com o Senhor, com Deus, é a união das vontades e a união intelectual. Não é sentimento, não se baseia em sentimentos. Nas mínimas coisas, ser sempre dependente das superioras. Não te iludo com a perspectiva de paz e de consolos, mas prepara-te antes para grandes lutas. Fica sabendo que estás atualmente em cena e que a terra e o céu todo olham para ti. Luta como um cavaleiro para que eu possa te recompensar. Não temas demasiadamente, porque não estás sozinho. Então aqui finaliza essa exortação, esses conselhos, essas instruções, né? Mas ao longo do diário nós temos muitas passagens nesse sentido, né? Então que fique para nós esse ensino tão sábio, né? Eu particularmente que estudo a obra de Faustina, considero que ela tem
gabarito para ser uma doutora da igreja, viu? Porque ela era praticamente iletrada. E todo esse conhecimento, certamente, não tem como negar, é revelação mesmo do próprio amor de Deus, especificamente para ela. Então são instruções profundas, verdadeiras, que com certeza podem auxiliar a nossa vida na caminhada com o Senhor. Então que nós possamos, à luz desse testemunho, da intercessão de Santa Faustina, de tantos santos, né, que combateram o bom combate, que nós possamos fazer também a nossa caminhada, combater na nossa vida o bom combate.